Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área. Eu tô vindo aqui para comentar mais um pouco sobre essa treta envolvendo Amber Heard e Johnny Depp. Eu vi um vídeo muito interessante aqui que foi um corte desse podcast Inteligência Limitada, que eu gosto bastante, inclusive, e foi um corte fazendo uma análise comportamental, digamos assim, né, da Amber Heard. Essa análise foi feita por um especialista em linguagem corporal, que é o Ricardo Ventura, e é um cara também que eu gosto bastante. E eu vou assistir esse vídeo com vocês e também compartilhar algumas informações aí que corroboram com essa visão do Ricardo Ventura. Então, vai ficar um vídeo um pouco longo, pessoal. Só esse corte ele tem 21 minutos e 38 segundos, mas é muito necessário para você aí que está interessado nessa treta. Então, senta aí, toma uma água e se prepara aí, porque esse vídeo pode ficar um pouco longo. Mas assim, antes da gente começar também, se inscrevam no canal lá, no Corte do Inteligência Limitada e no Inteligência Limitada. Eu sou inscrito nos dois e é um conteúdo excelente, cara. O podcast do Vilela é sensacional e ele é um cara engraçado. Eu acompanho o podcast dele há bastante tempo e também, cara, sou fã do Ricardo Ventura, que é o canal Não Minta Pra Mim. O cara é fera, realmente, ele faz análises contundentes, ele não é aquele tipo de analista que fica em cima do muro, ele bota o dedo na ferida, ele não tem medo, e eu acho isso muito legal. Então as análises dele são bem embasadas também. Se inscrevam lá no canal dele também, cara. Não Minta Pra Mim. Ele fez já aqui, como vocês podem ver, um corte falando sobre Johnny Depp, e tem também outros assuntos aqui bem interessantes que também são nesse sentido assim, digamos, e vale a pena você conferir. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, vamos assistir aqui esse corte. Mas antes da gente começar também, já comenta aí a sua opinião nos comentários. O que você acha? Você acha que a Amber Heard é uma psicopata? Comenta aí o que você acha, qual é a sua opinião sobre isso, beleza? Vamos lá. O narcisista, o psicopata, ele vive numa realidade quase que paralela. Então ele caminha entre a realidade e a fantasia. Então muitas vezes os caras cometem aqueles crimes e tudo mais como se fosse algo quase que semi-lúdico, assim, como se fosse algo que de fato não aconteceu. Aquilo, tipo, não vai mudar. Por exemplo, se você sonhar que matou alguém, no dia seguinte, você vai se importar com isso? Depende se o sonho for um sonho muito profundo, assim, eu vou acordar um pouco incomodado. Tá, mas durante o dia? Não, aí depois... O psicopata é igual. Ele vai matar alguém, vai voltar pra casa e o dia dele vai continuar totalmente normal. Ele não tem empatia nenhuma, né? Não tem empatia nenhuma, tipo, tranquilo. E esses caras, é como você falou, a sensação que dá é que eles são um abismo. Ele te suga. Ele te olha de uma maneira analítica, né? E ele te suga. Sabe quem tá fazendo isso? A gente pode falar disso do Jeff, do Depp, como é? O Johnny Depp? Vamos falar. Cara, a mulher dele... Peraí, dá o contexto, porque eu não sei direito o que Eu não sei aconteceu. se vocês querem já mudar pra esse lado. Por mim, tudo bem. Fala, tudo bem? Então, tem perguntas em relação a... Porque o que acontece? No caso do Johnny Depp, de novo, né? O que a linguagem silenciosa da legal, mídia Ricardo, plantou... dá um ponto. Tá, então vamos lá. Johnny Depp, vamos lá. Johnny Depp é o cara que fez o Piratas do Caribe. Exato. Né? Fez o Alice, né? Fez o Eduardo Mão de Tesoura. O cara é excelente. Cara, um dos melhores atores da geração dele, sem dúvida. Tá, deixa eu fazer uma pergunta pro Jorge aqui. Eduardo Mão de Tesoura. Pô, você já fez direto, né, inclusive? Ele tá sempre na televisão. Eu ia fazer justamente essa pergunta. Artistas assim, bem renomados. Você deve ter já pegado pessoas que são extremamente famosas, né? E de grande atuação. Ah, tá. Ah, é ator, né? Ela consegue passar? Consegue se ele estiver interpretando um personagem e ele acreditar naquilo, naquela emoção, que você vê que ele chora. Ele, dentro, consegue. Só para fazer um esclarecimento, eles estão falando aqui sobre o polígrafo, beleza, pessoal? Então, a pergunta foi, um artista interpretando um personagem, ele consegue passar no polígrafo, tipo, como se não detectasse que ele estava mentindo? E o especialista também aqui, que trabalha com polígrafo, falou que sim. E o equipamento não detecta, né, se um artista está mentindo. E olha que legal, eu falo o seguinte, grandes atores esquece microexpressão, esquece, lógico, se vier com uma pergunta contundente, alguma coisa que desestabiliza ou tira ele do personagem, aí o polígrafo vai pegar, e eu consigo pegar também. Agora, se ele tiver no flow, né, se ele tiver na atuação dele, a gente não pega. Você pega o Tony Ramos, por exemplo, você vai... Boa, eu sempre falei, o Tony Ramos, cara,
O desgraçado, Agora, ele porque olha o pra onde Becker, tem por que exemplo, olhar. aí não consegue. Já tem uma dificuldade. Não, eu acho, do Brasil, o Tony Ramos, olha que legal. O Jorge, eu não sabia que ele achava. Eu sempre falei, o Tony Ramos é um dos caras que eu. Ele vive muito, cara. É. Ele, tipo assim. Os olhos dele não precisam fazer nada, você vê. É os olhos, é a boca. Ele dá uma tremidinha aqui. Total, ele olha total. pra onde tem que olhar. Entendeu? Você fala, caraca. Quando ele fez a Glória Pires, eu vi uma mulher. É. Ele trocou de corpo. Aquele filme, né? Ele era a Se mulher. eu fosse você. Se eu fosse você. Muito legal Quer isso. dizer, E aí, quando falaram do Johnny Depp, até antes a gente pode falar, fazer uma parte do Tapa, né? O Tapa tem uma porrada de coisa pra falar. Então. Mas vamos falar depois. Vamos no Johnny Depp. Qual que é Então, o contexto? Quando. É que só pra dar esse pé atrás, que eu falei assim, ó. Quando o. Só um pedacinho eu vou falar. Do Will Smith, quando ele tá pedindo desculpa, eu falei: esquece minha expressão. Esquece. Por quê? Porque o cara é um grande ator. Não dá. Ah. Se você vê ele falando, gente, é que eu tô aqui. É igualzinho quando aquele Busca da Felicidade, que ele fala, meu filho, você. Você fala, cara, você não consegue saber quando ele tá atuando e quando não tá. Até porque ele vive aquela emoção. Então, até fisiologicamente, o desgraçado vai estar vivendo passar. aquilo. Coração a vai pressão, acelerar, tudo, acelerar, adrenalina. ele vai ver toda a emoção. Vai viver toda a emoção, a adrenalina, tudo. Ele emula aquilo. Grandes atores, não é porque. Às vezes eu recebo assim, mas você esqueceu que ele é ator, sabe? Ator da Malhação? Vai te catar, entendeu? Não é assim, entendeu? É ator né? Os caras da Malhação vão me matar agora. Mas não é aquele, Patrícia Helena, você não vai lutar jiu-jitsu hoje? Nossa, mas eu estou muito bravo com você. Não fique assim, vamos tomar um milkshake? Você entendeu? Toma no rabo. Agora. Entendi a diferença. Entendeu? Porra. Então, o Johnny Depp, ele foi acusado, acho que em 2018, alguma coisa assim. Que. Não é que ele foi acusado. A história começou assim. A mulher dele, a Amber, ela escreveu uma reportagem, ela revelou que ela era uma vítima da violência doméstica. Eu sou vítima da violência doméstica. E ela relatou, vivi isso, vi aquilo. Aí todo mundo falou, o último casamento dela foi com Johnny Depp. Então ele é o canalhão. E todo mundo começou, canalha. Ele foi lá e processou ela por 50 milhões. Ela voltou com um processo de 100 milhões. E os dois meio que se processaram ali, né? E acho que a primeira audiência, o que está acontecendo agora, é em relação ao processo dele. Mas tem uns áudios, não tem? Então, mas vamos lá. Aí, o que acontece? Todo mundo, ele é um carrasco, ele bate, ele é isso, ele é aquilo, tal. E aí vazou um vídeo por parte dela, gravando, ela cata o celular, põe aqui assim, né? Tipo. E aí ele entra na cozinha e ele soca a geladeira, chuta, cata os copos e pá, joga na pia e tal, não sei o quê. E ela tá aqui. E ela parece que fala: o que você tá fazendo? Mexe o saco, pá. E eu nem sabia do contexto nessa situação, que tinha um contexto ainda pior. Que eu não vou nem falar, porque depois eu falo, mas não precisa a gente saber desse contexto. E aí ela, mas você não sei o quê. Aí ela cata o celular, põe numa outra posição e ele tá enchendo um negócio de vinho gigante. E aí ele olha e fala, tipo, você tá me gravando? Alguma coisa assim. Ele cata o celular dela e joga, pá. E ela vai lá e pega o celular. E quando ela pega o celular, mostra o rosto dela. Então, vamos lá. Pessoal de casa e todo mundo aqui, tenta emular essa situação. Você sofre agressão, você apanha. Você tá, inclusive, naquele momento, sofrendo uma agressão, né? Supostamente. E você está tentando fazer uma prova. E aí, no meio daquela situação estressante, violência, e eu não sei se eu vou apanhar ou não, onde é que isso vai terminar? Como é que estaria o seu rosto de uma pessoa que você ama e que bate em você, que você vê seu casamento acabando? Como é que estaria seu rosto? Aterrorizado, sei lá, medo. Justamente. Aterrorizado, medo, né? Tipo, tristeza. Apreensão. Ela pega e tá assim. Chorando. Ela tá feliz. Aí você fala, opa, qual que é a primeira coisa que a gente tem que ver na linguagem silenciosa? Quebra de padrão. Assim como a máquina, quebra de padrão. Falei, cara, tem alguma coisa estranha aí. Riso de nervoso? Não era riso, era uma satisfação. Mas satisfação porque eu peguei? Não, era uma satisfação porque filmou algo. Então, se eu amo uma pessoa, se eu tô até terminando o relacionamento e tudo mais, vem a amargura,
vem tristeza, vem incapacidade, sabe? Vem e não vem... Que é normalmente aquele sorrisinho que a gente chama do Up the Light, né? O sorrisinho do psicopata, o sorrisinho da soberba. E ela faz isso também lá no tribunal. Essa foi a pior, que ela tava assim. Aí o advogado fala com ela e fala assim... Exatamente assim. E quando eu vi esse vídeo, muita gente estava usando esse vídeo a favor dela. Aí eu falei, cara, ela tá manipulando. Ele chutou a geladeira, ele chutou tudo, mas ele não fez nada. Ele nem olha pra ela, E qual era o contexto que você falou que você sabe? E ainda a mãe dele tava pra falecer, ela tava acho que com câncer, alguma coisa assim. Ele tava ainda extremamente mais estressado. E aí mostra que ele sempre fugiu das interações com ela. Depois, então quando eu vi que existia uma grande manipulação por ela, aí depois que veio, tanto é que eu falei isso no Morning, né? No Morning Show. E depois vieram os áudios, ela dizendo, ninguém vai acreditar em você. Ah, você é um bosta, você não é nada, hahaha, porque eu sou mulher, eu tenho 50 quilos, olha o seu tamanho, hahaha. E você percebe que é um padrão narcisista, de autocontrole. E ele tá de 4 por ela. E ela faz uma confusão mental na cabeça dele. Ela é extremamente ardilosa. Manipuladora? Mas você não tem ideia. Quando me mostraram, eu falei, caraca, ele tá tão dominado. Porque o pessoal fala, como é que você... Cara, quando você vive... Existe... Eu entrevistei a Sandra Brown. Sandra Brown é uma americana. Ela estuda isso acho que há 30 anos. Ela disse sempre assim, há muitos estudos sobre o psicopata, mas nunca sobre a vítima do psicopata. Ela tem um livro que chama Mulheres que Amam Psicopata. Eu entrevistei ela. Inclusive, essa semana a gente vai soltar. Se bobear, a gente sai, eu solto até amanhã. Em primeira mão, pessoal. Vamos soltar amanhã. E ela, no livro dela, ela diz o seguinte: existe um padrão dessas pessoas. Eu, empiricamente, porque eu já atendi muitas pessoas como psicanalista, eu percebi que é um vai e vem entre o amor e o ódio, o terror e a idolatria. Então, ao mesmo tempo, a pessoa te bate, mas ela te dá muito prazer. E normalmente essas pessoas são atletas sexuais. Elas te dão um prazer na cama absurdo. E depois, fisiologicamente, foi comprovado que o momento do gozo, do momento do prazer, é onde você libera hormônios de conexão. Que isso é muito importante para a raça humana. Você transar e criar um relacionamento, até porque você vai ter filhos. Então você criar uma conexão com aquela coisa que eu criei com o Lene aqui agora. Né, Lene? Você viu? Sentiu, Lene? Uma conexão. E aí você fala, cara, eu preciso continuar com essa pessoa. E normalmente essas pessoas fazem maratonas sexuais. E ela, na hipnose conversacional, ela sempre faz uma confusão mental na tua cabeça de tipo, não foi eu que quebrei o seu dedo, foi você não lembra? Não, mas foi você que bateu. Não, eu joguei. Mas aí você tentou aparar. Então ele começa, que é o gaslighting, você começa a mudar a realidade para aquilo que eu quero que você acredite. E você vê que ele é uma vítima disso. E ele é raro nisso, porque a maioria é de homens para mulheres. É difícil de mulher para homem. Então ele se colocou numa posição muito... tanto é que você vai ver, vai aparecer uma porrada de homens se identificando com uma situação dessa. Com mulheres narcisistas. E não são poucos. Não são poucos. Ele teve muita coragem. Por quê? Porque o homem sempre é aquele lance do cara que é o mais potente na relação. É o mais forte. É o provedor. Então ele não tem a humildade ou então de dizer, eu sou fraco, eu preciso de ajuda. Homem é difícil de falar, eu preciso de ajuda, eu preciso fazer terapia, eu preciso escabar disso. Você entendeu como é que é? Então tem essa situação. E quando ele se coloca dessa maneira, ele mostra para o mundo que homens podem ser frágeis. E são frágeis e podem estar sofrendo abuso. Você entendeu? Ele não consegue olhar para ela no tribunal. Nossa. Ela encara ele direto. Cara, uma pessoa que está sofrendo é justamente aquela que não consegue. Ela tem medo do seu agressor. Ela tem medo de encarar. Ela não tem medo de encarar. Ela encara. Ela busca. Tem uma cena que ele entra, ela tá aqui, ó, olhando para ele. Ele fica de costa. Ele não aguenta ficar nem aqui, ó. Ele não aguenta perceber que ela olha pra ele. Mas aí não pode ser ódio, não pode ser outra coisa? Mas você vê no rosto dele essa busca. É que nem eu falei, e eu tô desconsiderando toda a parte de minha expressão quando a cabeça que fez e tudo mais. Ela busca a troca de olhar. E ele
Não, desvia. E depois isso que acabou comprovado que está materializado assim num monte de coisa. Tipo, ninguém viu os seus hematomas. Ela disse, mas eu cobria com essa maquiagem. Aí a defesa falou, olha, era essa maquiagem. Você acredita que a empresa da maquiagem disse assim, pois é, essa maquiagem foi lançada 1 ano depois que você está dizendo que você usava. Nossa. Você entendeu? Só que, como eu disse, isso foi a materialização daquilo que eu percebi pelo comportamento. Ela faz uma confusão tão grande na cabeça dele. Vê se vocês pegam isso. Quando eu quero conquistar alguém que eu amo e tudo mais, eu uso do rapport, que é o quê? É o espelhamento. Então, de repente, você vai falar de uma maneira, eu vou falar dessa maneira, vai mais lento, mais rápido, uso gírias ou não e tudo mais. Cara, ele começou a usar um óculos com armação dourada. Aí ela parece um óculos com armação dourada. Ele usa um casaco preto e uma gravata. Ela usa um casaco preto e uma gravata. É inconsciente? Sabe? Não, ela faz aquilo, sabe pra quê, cara? Confusão mental. Por quê? Não é nem rapport. Tipo, eu sou você, você sou eu. Eita! Porque quando você tá nesse lance... Ele tá se identificando. Quando você tá nesse lance dessa psicopatia, você precisa mostrar pro seu parceiro que ele não consegue viver sem você. Vocês são uma coisa só. É impossível vocês viverem de formas independentes. Você começa a que o outro veja ele em você. Para que haja essa confusão mental de tipo assim, eu não posso existir sem essa pessoa. E ela faz isso em 3, 4 looks. Você olha, é muito igual. Acho que tem até no meu celular. Depois se você quiser passar para eles, aí eu dei print, Rian. Depois dá uma olhada nos prints. Depois pode até botar na tela se você conseguir. Ela espelha até as roupas que ele tá usando, cara. Que coisa maluca. Não, isso é num nível tão hard que é tipo assim, esse cara vai ter problemas. Cara, ele perdeu o dedo e mesmo assim ele continuou com ela. Ele decepou uma parte... Ela decepou uma parte do dedo. Ela catou uma garrafa de vidro assim e ele tava com a mão assim, ela catou e fez pá! E deu não. Que? E ele apagou um cigarro na cara dele. Mano. E ele mesmo assim manteve a relação. Se achava ele o culpado daquilo. Porque é isso que Mas como que tá o caso agora? Agora ele tá no tribunal, né? Tá no melhor tribunal. pra ele ou tá pior pra ele? Tá melhor pra ele. Ele conseguiu materializar tudo. Agora o Lênin, não sei se ele tá à vontade de falar, mas ele sofreu ele teve um relacionamento assim. Teve um exemplo que você deu que passou um filme na minha cabeça, que é disso da pessoa se machucar, dizer que foi você que fez, e de me machucar e falar, não. Uma vez eu levei um tapa, eu tomei um tapa na cara. Aí, momentos depois, a pessoa virou pra mim e falou, nossa, tudo bem, como tava sob efeito de um remédio. Sim. E aí, você acabou de me dar um tapa. Não, imagina, não bati em você. E fala com tanta propriedade que você começa a achar, será que... Sem dúvida mesmo. É isso aí. Eu cheguei a ficar... Cara, vou fazer uma pausa aqui porque isso é muito importante, pessoal. Primeiro porque eles estão colocando ali um homem que foi vítima também, né, cara, de agressão por outra mulher, também estava num relacionamento tóxico. E também vou fazer um parêntese aqui para mostrar para vocês também sobre a Amber Heard, porque a Amber Heard já foi detida por agredir uma parceira dela. E isso meio que aconteceu, ela manipulou toda a situação para fazer a própria parceira defender ela e falar que não houve agressão, mesmo ela tendo sido detida em flagrante. Eu vou pegar aqui algumas manchetes para mostrar para vocês e mostrar o que aconteceu. Como vocês podem ver, tem essa matéria aqui, ó, do Peer People, perdão. Diz o seguinte: Amber Heard, ex-mulher de Johnny Depp, foi presa por violência doméstica em 2009. E aqui fala o que aconteceu. A atriz que acusou o ex-marido de agressão teria agarrado e batido no braço da ex-companheira Tazia Van Ree após uma discussão no aeroporto. E o que aconteceu, cara? Ela conseguiu manipular tanto essa pessoa, e essa pessoa eu acho que é tão, assim, sei lá, apaixonada pela Amber Heard, também tão dominada pelo feminismo, por essa ideologia que você sempre tem que defender a mulher e etc. E ela defendeu a própria Amber Heard depois dessa acusação. Tem essa manchete aqui, por exemplo, ó, da revista Ego, que é do Grupo Globo, e diz o seguinte: Tazia Van Ree nega que a ex-Amber Heard seja violenta, diz site. Segundo o TMZ, Tazia disse que a prisão por violência doméstica de Amber Heard em 2009 seria ridícula. E o que elas fizeram, cara? A Tazia, ela acusa os policiais de serem misóginos, de serem homofóbicos por efetuarem a prisão em flagrante, repito, no momento que houve agressão no aeroporto. E eu vou mostrar para vocês aqui que está escrito, ó,
A ex-namorada de Amber Heard, Tazia Van Ritt, divulgou um comunicado defendendo a ex e teria dito à fonte do TMZ que a prisão por violência doméstica de Amber Heard seria ridícula porque ela nunca foi violenta. Amber foi presa no aeroporto internacional de Seattle em 2009 após supostamente ter segurado firme no braço de Tazia. Na ocasião, Amber chegou a ir para a delegacia e foi fichado. No comunicado, Tazia salientou os 5 anos maravilhosos que as duas estiveram juntas. É desanimador que a integridade e a história de Amber estejam sendo questionadas novamente. Amber é uma mulher brilhante, honesta e linda. Eu tenho o maior respeito por ela, disse Tazia. Ela continuou. Fontes próximas a Amber relataram ao TMZ que o que aconteceu na ocasião do aeroporto foi apenas uma briga de casal. Apenas uma briga de casal. E tudo que ela fez foi pegar no braço da então namorada. Tazia diz que ela não queria que Amber fosse presa e disse isso aos policiais, porém as fontes policiais do TMZ disseram que Tazia estava aborrecida e antipática com Amber quando ela foi algemada e levada embora. Então, olha como trocou tudo. Os próprios policiais que fizeram, no caso, a ocorrência na época, dizem que não, a Tazia não resistiu à prisão dela na época, que era no momento que ela foi detida, e que ela estava realmente aborrecida com a Amber Heard no momento, pela agressão ali no aeroporto. A versão que Tazia sustenta agora é de que foi mal interpretada, que houve sensacionalismo por parte dos dois indivíduos, dos policiais, em uma posição de poder e que os policiais não iriam tomar medidas até que perceberam que ela e Amber eram um casal. Ela diz que a polícia teve atitudes misóginas e homofóbicas. Vou parar aqui porque aqui a gente já tem todas as informações necessárias. Não são 2 policiais. Não são 2 policiais homens. É um policial homem e uma mulher. Elas foram presas por uma policial mulher que, olha só que interessante, não é apenas mulher, é também homossexual. É uma policial LGBT e ficou ofendida, ficou extremamente ofendida por ter sido considerada, chamada aí de misógina e homofóbica pelas duas. Vou mostrar para vocês aqui. Essa aqui é a manchete, eu vou traduzir para vocês, que foi do site People. Diz o seguinte: oficial de prisão de Amber Heard em 2009 fala: eu não sou tão homofóbico ou misógino. Beverly Leonard, que prendeu Amber Heard em 2009, está se manifestando sobre o incidente. A policial que prendeu Amber Heard em 2009 por violência doméstica está se manifestando contra as acusações de que ela era homofóbica e misógina durante a prisão. A ex-namorada de Heard, Tazia Van Ritt, emitiu uma declaração a People sobre o incidente, no qual Heard supostamente agarrou e golpeou seu braço durante uma briga no aeroporto de Seattle, chamando a situação de excessivamente sensacionalista. Ela também disse que os policiais tinham atitudes misóginas e pareciam ser homofóbicos. Em um comunicado postado no Facebook na quinta-feira, a policial que apreendeu Beverly Leonard, que por acaso é uma mulher gay, respondeu às acusações: eu não sou tão homofóbico ou misógina, no caso. A prisão foi feita porque ocorreu uma agressão. Eu testemunhei e as partes estavam em relacionamento doméstico, escreveu ela. Então, cara, eu acho que já tem todas as informações necessárias aqui, né, cara? Porque ela diz categoricamente que testemunhou a agressão. Então, isso aqui diz muito sobre o que o Ricardo Ventura está falando e também sobre o que esse homem, que foi vítima também de violência aí, da esposa, está falando, porque no momento houve a agressão, teve testemunha, ela foi presa em flagrante, a própria namorada, que no caso agora está a favor dela, no momento não foi contra, estava lá também extremamente chateada por ter sido agredida e tudo mais. Então vejam como ela é manipuladora, ela conseguiu inverter completamente a visão da vítima, no caso, né? Porque agora a própria ex-esposa dela, que foi agredida no momento, foi convencida de que não, ela não foi agredida e de que foi presa, no caso, por policiais homofóbicos, quando a própria policial diz aqui que é homossexual, é uma mulher gay. Então, pra vocês verem, né, cara, a Amber Heard provavelmente conseguiu provar pra ela: não, olha, eu não te agredi, o que aconteceu ali não foi uma agressão, nós fomos vítimas de homofobia. Nós fomos presas porque somos um casal de mulheres. E por isso que aqueles policiais homofóbicos nos prenderam. Então, isso entrou tanto na cabeça dessa companheira dela. E também, repito, talvez essa companheira seja contaminada por esse discurso feminista atual de que tem que defender a mulher a todo custo, a mulher é sempre vítima, a gente tem que sempre acreditar na mulher e tudo mais. E saiu em defesa da Amber Heard aí, cara. Pra vocês verem o poder de manipulação que a Amber Heard tem. É algo simplesmente assustador, cara. Mas enfim, vamos continuar aqui agora com a análise do Ricardo Ventura. Ficar assim, cara, será que eu tô sonhando? Porque já tava Porque a pessoa, e ela repete às vezes isso de várias maneiras diferentes. Sabe aquele dia que você achou que você tomou um tapa? Olha, lembra que você vai começar a ficar confuso porque você uma vez achou que eu tinha dado tapa. E não foi, né?
E Você aí entendeu? começa a duvidar. Ela repete aquilo de formas diferentes, cara. E você começa a acreditar que você que é o louco. Você fala assim, cara, acho que eu sou louco. Porque não é possível. De forma extremamente contundente. Tem mais alguma coisa disso que ele descreveu? Teve. Bom, tiveram várias situações assim, Por mas exemplo, teve. eu posso falar algumas que talvez ele, pra pegar esse lance do narcisista psicopata, né? Dos relacionamentos patológicos. Sandra Sei. Brown deu esse nome. Relacionamentos patológicos. Relacionamentos patológicos. Por exemplo, elogios com viés de crítica. Olha lá. Dá uma olhada, ó. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é tudo no tribunal. Olha isso, a roupa, olha a roupa de cima. Nossa, cara. Olha isso aqui, ó. Olha o jeito que ele segura, olha e ela olha, usando o mesmo óculos. Olha os rabos, ele pôs rabo, ela pôs rabo, ele solta, ela solta. Que assustador Não, cara, isso. Então, o Ricardo Ventura tá falando aqui desse espelhamento pra mostrar o quanto a Amber Heard é manipuladora, cara. Ela, tipo, repete as roupas que o Johnny Depp usa, o jeito que ele tá se prostando no momento, tudo, os movimentos que ele faz, os gestos e tal. Isso tudo como uma forma de confundir realmente a cabeça do Johnny Depp, né, cara? De manipular ele, continuar manipulando. E tem também um ponto importante que eu quero mostrar também, antes da gente assistir o vídeo até o final, que foi uma publicação que a Amber Heard fez no Instagram. Ela fez um comunicado antes de começar o julgamento. E, cara, pra vocês verem como ela é manipuladora, não apenas com essas atitudes, mas também com as palavras. E tudo que ela faz é muito bem pensado. Antes de começar esse julgamento, cara, momentos antes, ela foi no Instagram dela falar que ela ia ficar ausente por causa do julgamento e também fez basicamente uma declaração de amor ao Johnny Depp. Ela falou que sempre manteve amor pelo Johnny Depp e tal, falando de uma forma completamente carinhosa. Então, percebam, cara, como ela tenta manipular a mente do Johnny Depp, porque, como o próprio Ricardo Ventura falou, devia ser um cara completamente apaixonado e que se submetia a coisas inimagináveis nessa relação. E ela tenta continuar manipulando isso hoje pra ferrar completamente com a cabeça do cara, né, mano? Então você tem essa matéria aqui, ó, que fala do que eu tô falando, que é do New York Post. Vou traduzir aqui rapidinho. E a manchete aqui diz o seguinte: Amber Heard relembra seu amor por Depp antes de julgamento por difamação de 50 milhões de dólares. 2 dias antes de se defender do processo de difamação de Johnny Depp de 50 milhões, Amber Heard foi ao Instagram para dizer que sempre manteve um amor por Johnny, apesar de brigar publicamente por anos. Cara, qual o sentido de uma vítima aí, de uma mulher que se diz supostamente vítima de um monstro, como os advogados mesmo no primeiro dia de julgamento classificaram o Johnny Depp como um monstro, né? Então qual o sentido de uma suposta vítima de um monstro que foi abusada, agredida durante tantos anos, falar uma coisa dessa, falar que sempre manteve amor pelo Johnny Depp e tudo mais, antes de começar o julgamento? Então, nitidamente, cara, ela quer fazer isso porque a mídia vai repercutir tudo que ela fizer. Ela sabia que o post dela no Instagram iria repercutir em toda a mídia ao redor do mundo. Isso, de uma forma ou de outra, iria acabar chegando no Johnny Depp. Então, ela queria que o Johnny Depp lesse isso, para o Johnny Depp ficar abalado emocionalmente, ficar confuso e tal, para vocês verem como realmente, como ela é manipuladora, cara. Fora a questão do espelhamento ali, como o Ricardo Ventura explicou muito bem no vídeo. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Isso pra mente é muito tipo assim, cara, quem sou eu, quem é ela? Pra eu me ver nela, pra ele conseguir vê-la como uma parte dele. Você entendeu? Uma coisa que eles fazem muito, o dominante do relacionamento patológico, os elogios começam a ficar raros. E quando tem um elogio, é tipo assim: ah, você conseguiu um trampo lá com o Vilela? Legal, mas não deve estar ganhando bem, né? Ah, Sempre você tem terminou mais. um quadrinho? Sempre tem um mais. tem um mais. Ah, você terminou um Tá quadrinho e bonito tal. hoje, né? Mas, pô, mas peraí, mas esse cabelo tá estranho aqui, né? Tal. Nossa, eu gostei Vem da um sua elogio, roupa, mas vem. vem Ou despreza. sai de uma festa. Puxa, você falou muito alto. Você não viu que as pessoas estavam achando que você tava falando alto demais? Tipo, você tá muito dado, né? Entendi. Menos, né? Sempre Você censurado, né? Sempre censurado de uma maneira. Tinha esse negócio Tinha, dela tinha. ficar te censurando? Tinha. Achar que você tá dando em cima? Tinha, era desconfiança direto. Parecia que que em todo momento eu ia pros lugares pra dar em cima de outras pessoas. Que eu não ia. A sensação, sabe qual que é? Que tem um monte de casca de banana e você não sabe em qual que você vai escorregar. É tenso você ver. Armadilhas. É muita. Armadilhas. Parece que assim, eu falo ou não falo?
eu penso ou não penso, eu faço, porque se eu fizer, eu posso escorregar e ela vem pra cima pra me dar porrada. Sacou? Você sentiu isso? Era o ponto assim de tipo, a gente sair e eu ter que ficar me policiando o tempo todo. Essa é a sensação. Teve uma vez que eu tava num restaurante, a pessoa tava atrás de mim, eu tava de costa pra pessoa, e ela olhando aqui, e ela começou a brigar comigo porque tinha uma pessoa atrás de mim que não parava de olhar pra mim, e a culpa era minha. E você tava de costas. E eu tava de costa pra pessoa. Eu falava, mas eu tô de costa pra pessoa, não tô vendo. E ela falava, não, mas você tá dando um motivo pra ela ficar te olhando. Eu falei, cara, eu tô de costa, nem sei quem que tá me olhando. Você vê o nível de paranoia que chega. E assim, a pessoa, ela faz de um jeito que você, às vezes, você acha que você é culpado. Sim, é isso aí, Você sempre. fica confuso, assim. Tem muita gente aqui comentando o caso, né? Eles estão falando de uma parte do caso, não sei se essa parte já chegou em julgamento, mas que virou até meme na internet, que ela fez um cocô na cama dele. O quê? Ela fez cocô na cama dele. E falou que foi o cachorro, só que era claramente um cocô de uma pessoa ali. Mano, chegou nesse ponto. Cara, que doida. Essa é a parte da humilhação. Que supostamente doida. É, supostamente. Que tem essa parte também, que é a parte da humilhação. É você humilhar a pessoa. Pode ser verbalmente, pode ser moralmente, pode ser obrigando a pessoa a fazer trabalhos extremamente depressivos, ridicularizando a sua família, ridicularizando... Que tem que deixar a pessoa sozinha também, né? Não pode... isso tem aí. que enfraquecer. Sim, todas as forças. Isso também acontecia de família? Se afastar. Se afastar. Nossa, eu me afastei muito. O meu sobrinho mais novo, ele, por um bom tempo, ele me via e ele fugia porque ele mal me conhecia, assim. Porque ela não deixava me aproximar. Era difícil a aproximação. Porque era sempre assim, se você tá dando muita atenção pra eles, não tá dando atenção pra mim. Você entendeu? Só sabe? Eu venho aqui vai pra ter ficar com ciúmes você das pessoas, vai ter ciúmes do seu hobby, vai ter ciúmes daquilo que você gosta de fazer, vai ter ciúmes do seu trabalho. E sempre alguém da sua família vai ter grandes efeitos. Agora, você imaginou você, como advogado, você tendo uma ferramenta como ele? Nossa. Você concorda? Que você muda completamente, porque você vai conseguir dar uma orientação. É isso que a gente busca trabalhar. Que todo esse contexto, não é só a lei, né? Você tem todo um contexto. Quem é essa pessoa? Por que chegou a isso? Imagina, por exemplo, e olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Eles escolhem as testemunhas. As testemunhas dela começaram a depor contra ela. Então vamos pensar no lado ao contrário. Eu quero trazer umas testemunhas. Põe o polígrafo para ver se a testemunha vai falar a verdade ou não, se ela tá realmente afim de te defender ou não. Você pode estar escolhendo testemunhas erradas que vai chegar na hora ali, ó. Vai te botar no Ele rabo. vai te deixar lá. Tipo, eu chamo o Lene pra depor a meu favor e lá no negócio ele fala que me odeia, cara. Então. Você vê? Né? Se a Amber Heard estiver do outro lado, ele vai virar pra Pode crer. Então é isso. Esse era o corte que eu queria mostrar pra vocês. Eu achei um vídeo bem interessante, pessoal. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, então eu vou finalizar ele por aqui, mas a gente vai continuar aqui acompanhando esse caso, com bastante conteúdo, beleza? Eu quero saber agora o que vocês acharam dessa análise, o que vocês acharam aí da opinião do Ricardo Ventura. Vocês acham que ela realmente, que a Amber Heard é uma manipuladora, que ela tem sintomas de psicopatia, ela é uma psicopata? Comenta aí o que você acha disso tudo, que eu prometo que eu vou ler e vou responder. E caso você ainda não seja inscrito aqui no nosso canal, se inscreva e ative o sininho. Isso é muito importante, pois assim o YouTube vai entender que você gostou do nosso conteúdo e vai te recomendar novos vídeos. E caso você tenha gostado desse vídeo aqui, senta o dedo aí no like e ajuda a gente na divulgação. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, nos grupos de Zap, de Telegram, nas suas redes sociais. Dá essa força aí pra gente e ajuda a gente a crescer o canal aqui no YouTube. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo. Valeu!